Amen.
Amém. Amém. Eu falei para a irmã Maria no caminho, eu ia na casa dela lá, tá? Bom, tem essa semana, Deus permitir, dela como visitante, depois você apresentada a nós. Aí mesmo, ela pode trazer, eu falei para trazer o violão dela, deixa eu treinar aqui, quem sabe acompanhando os hinos, inclusive ela e mais irmãos aprender a tocar violão. Tá, vamos ver. Deus seja louvado, que Ele permitir. Então, vamos falar a grande comissão de Jesus, que Jesus passou para os discípulos dele e chegou até nós hoje. Está em Mateus 28, 18, 19 e 20, por enquanto. E depois, vamos ver. A grande comissão. A página nessa Bíblia aqui, aqui, ela é 1069, agora a outra eu não sei se bate. O que Jesus quis dizer aqui nesse Evangelho de Mateus e nos outros Evangelhos também? Ele ordenou. Jesus não falou se quiser, você vai, ele ordenou. Fazer discípulos. Primeiro precisa fazer discípulos. Mas como fazer discípulos? Nós não temos poder para fazer discípulos. Temos? Não temos. Também nós não temos poder para pregar também. Porque o poder está totalmente nele. O poder está em Jesus. E no Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo vai morar em nossos corações. Quando nós nos deixamos Ele nos usar, aí vai funcionar. Aí nós podemos pregar, fazer discípulos, né? Fazer discípulos. Vamos ler o versículo 18, Mateus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, consumação dos séculos. Consumação dos séculos. Ele diz, nos séculos, é no plural. Jesus diz para ir pregar. Então quer dizer que quando ele falou isso, quantos séculos já passou? Então até a consumação dos séculos. Nós não sabemos em quantos séculos falta. Se falta século, um século é 100 anos. E para quantos? Então ele fala assim, ó, até a consumação do século, quando esse século que nós vivemos, quando terminar, é para ir pregando. Quando morre gente, quantos já morreram, os convidados vão pregando. Não pode deixar de pregar por causa disso. Quantos que já morreram, que vieram antes de nós, e nós estamos aqui, e os que vão. Irmão, por isso que é bom, assim, toda a família cristã, não é impossível. Tem que ter jovem na igreja, criança, para no futuro aquilo lá continuar a obra.
Então ele está falando aqui para a igreja, ir a todas as nações, todos os povos, dentro como Jesus falou. É uma ordem que Jesus deu. Ele não disse: se vocês quiserem, vocês fazem. O que ele diz também? Primeiro, fazer discípulo. O que quer dizer fazer discípulo? Que a pessoa vai pregar o evangelho, que a pessoa se converta. Ela não vai igreja, ele vai converter. Aí depois vai ensinar. Ensinar a verdade, ensinar o caminho, ensinar como salvar a alma. Primeiro ensinar como salvar a alma. Aí ele aprendendo isso, ele vai pregar também, depois dos ensinamentos que teve. Aí depois que ele faz, depois que você faz os discípulos, aí fala, e batizando-os, aí vai batizar, ele tem que batizar salvos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele aqui apresenta a única fórmula para o batismo em água, dada na palavra de Deus. Primeiro, quem é que responde? Ser nascido de novo. Ele tem que ter um novo nascimento para ele batizar. Esse é o correto. Mas está batizando muito sem ter um novo nascimento. Um discípulo, segundo, um discípulo de Cristo. Então tem um novo nascimento, ele passa um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo. Segundo, batismo por imersão. Terceiro, pela igreja dele. Qual é a igreja dele? Ela é independente das outras. A igreja hoje, que é independente das outras igrejas, não é que ela é separada, que não tem comunhão, não tem harmonia, ela trabalha independente. Uma igreja não envolve na outra, o negócio da outra. A igreja não tem uma matriz, outro lá que comanda ela, que ela tem que prestar conta. A igreja de Cristo não é a igreja lá em Apocalipse, as sete igrejas que escrevem tudo independente uma da outra. Então, a igreja independente, ela tem Jesus como cabeça da igreja. Nós, irmãos, nós orientamos que o pastor, membro, não é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja é Cristo. Como é que nós vamos saber? Se não fosse Cristo a cabeça da igreja, a gente não precisava ter votação. Falou, está falado. Voto. Quando tem o voto da maioria, então é democrático. A igreja é democrática. É a maioria que escolhe. A maioria, você vai dar o voto da maioria. Então aí é Cristo é a cabeça da igreja. Não é o pastor fala, ou o líder fala, vamos fazer isso, fazer aquilo. Então ele está sendo a cabeça da igreja. Todos aqueles que confessam a sua fé em Cristo como Salvador e Senhor, então precisa disso. Senão não está preparado para o batismo. Independentemente de onde estiver, segundo a ordem de Jesus, esteja onde estiver, a igreja esteja onde estiver, batizado. Deve ser um pregador discipulado dele aos perdidos sem salvação. Aonde estiver um discípulo de Cristo, ele deve ser um pregador. Em todo lugar que ele morar, ou ele trabalhar, ele precisa, para fazer a vontade de Deus, falar de Cristo. Precisa. Ele tem que deixar um nome. Ele tem que deixar aquele lugar melhor do que ele encontrou. Como assim? Se você chega num lugar, pregou lá, você já deixou o lugar melhor do que você achou, porque você pregou. Porque é dificilmente você encontrar alguém que prega a salvação pela graça como ela é. Já fala a graça de Deus. Agora há pouco eu escutei alguém falando assim, eu sei disso, tem algum que ensina que pode
correr o risco de perder a salvação. Então não é salvação completamente em Cristo. Ele diz que quem crê nele tem a vida eterna. Isso, crer forte. Ser seguidores de Jesus Cristo, sempre aprendendo dele. Sempre isso. Como um bom aluno da escola que não mata a aula. Um aluno na escola, quando ele não mata a aula, ele destaca, ele aprende mais que os outros. Ele não tem reprova, ele aprende. E assim, nós como aluno, quanto mais ouvimos pregação de quarta-feira, pregação de sexta-feira, pregação de sábado, pregação de domingo de manhã e de domingo à noite. Muito acho que é exagero na semana, porque muitas vezes não tem o que sábado. Seu sábado é para a família, para descansar e tal. Então, a partir desta ordem, Jesus ele apresenta um processo simples, que não é complicado. É o homem que complica, é nós que complicamos as coisas. E como deveria ser desenvolvido ao decorrer do tempo, deixa que o tempo dá tempo para as coisas. Falando do amanhã, do futuro. O que você aprende hoje vai valer para amanhã. Não para ontem. Ontem não volta mais. Tudo que nós aprendemos hoje, vai amanhã que fala, vai passar com depois da manhã que é domingo. É o futuro. Você tem que pôr em depósito. Gente não faz. De primeiro, quando nós trabalhávamos na lavoura, eu comia arroz bastante, fazia aquele, guardava aquele depósito, guardava até a próxima colheita e não sobrava. Nós colhia a safra nova que tinha da velha ainda na trilha. O tempo das vacas gordas, que fazia passamos. Então, só que a sabedoria nossa também nós temos que guardar em depósito, para ter paciência, para ter bom ânimo, saber tolerar as coisas, saber agir na hora dos problemas difíceis, quando vem as tempestades. Aí ele fala assim: ide, batizando e ensinando-os. Quer dizer que dar instrução como viver esse novo caminho. O crente precisa ser instruído. Como que nós vamos aprender essa instrução se nós não ouvimos, não aprendemos? O Espírito Santo está. Mas o Espírito Santo não vai fazer milagre dentro de nós se nós não procurarmos examinar as Escrituras Sagradas e ouvir pregações, ouvir alguém que explique. O caminho dele, para ele, e o trabalho é dele, não é nosso. E fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É-me dado, ele fala assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Dentre as suas últimas palavras aqui na terra, ele faz uma promessa misteriosa aos seus discípulos, que diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco. Jesus falou: estou convosco. Esse convosco é nós também. Nós podemos ficar cientes que Jesus está conosco. Onde você está, qualquer lugar, se você for um servo dele, ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Se nós morrermos, vai descansar, claro, tanto o corpo como a alma. E ele está conosco até o fim dos tempos. Por isso que ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Agora o capítulo 3, volta para trás, versículo 1 e 2 e 6, 7 e 8. Vamos ver. Volta para trás. Capítulo 3,
1, 2. Depois pula para o 6, 7, 8. Aí fala aqui para trás. E naqueles dias, vai falar de João Batista. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, quem falou aí? Arrependei-vos, porque está próximo ao reino dos céus. João disse bem claro para eles a necessidade de um arrependimento. E tem muitos entrando para a igreja, pregando, fazendo tudo, louvando, sem um arrependimento. Deus sabe. Nós não sabemos, mas nós vemos, pelos que Ele deu sabedoria para nós, e deixou escrito que pelos frutos os conhecereis. Ele não deixou nós em dúvida para ficar com dúvida. Só que nós não podemos julgar, mas nós estamos cientes. E ele falou, olha, o reino do céu está próximo. Versículo 6. E eram por ele batizados no Rio Jordão, olha, desde aquele tempo, confessando os seus pecados. Esse aqui é o batismo nas águas. E vendo ele muito, agora vem os fariseus, ao 7. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? O que eles estavam querendo, já falou no final do versículo? Eles estavam procurando, vamos batizar, que está batizando, e eles confiando que ele salvava, ficava livre da ira futura de Deus, que era o julgamento do inferno, no lago de fogo. Ora, ele chamou os vizinhos ao seu batismo, e João não teve papa na língua, não. Ele chamou raça de víboras, que João estava batizando, o que é confessão dos pecados. Agora vinha aqui esse grupo, que eu fiz porque a gente sem confessar pecado, sem nada, chamou raça de víboras, raça de cobras, vamos dizer assim. Aí falou, quem vos ensinou vocês, irmão? Quem é que ensinou que eu estou fazendo esse batismo aqui? Que vocês fugir da ira, vocês vão ficar livres da ira futura, da ira de Deus? Eles já sabiam. Quem ensinou vocês isso? Outra Bíblia fala, outra versão fala, ensinou, quem vos fascinou, parece, né? Quem vos fascinou? Quem iludiu vocês, que fascinados, pregou essa? O pastor Antônio costuma dizer, por nossa besteira para vocês, não usa esse português, mas está valendo. E que batismo, e que vinha o seu batismo, e queriam ser batizados por João nas águas, confiando no batismo para a salvação. E João chamou de raça de víbora, serpentes, raça de serpente, confiando no batismo para fugir da ira de Deus. Ó, no 8 ele já falou, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Por isso que a nossa igreja demora para batizar. Pode até batizar a pessoa assim, no momento, converteu e batizar. Mas, por prudência, às vezes você espera também tempo. Demora quanto já aconteceu que saiu depois da igreja. Eu estou batizando na hora. Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. João aqui, ele queria ver provas claras, que a pessoa é nascida de novo, prova clara de arrependimento, que seria os frutos de justiça, que tinha fé em Deus, fruto de justiça, quer fazer justiça. João Batista apareceu antes da manifestação de Cristo a este mundo, e ele dizia que era para se arrepender de seus pecados.
e tomar outra direção. Olha, então vocês arrependem, falando para nós também, né? Arrependemos, nós já tomamos outra direção, então vamos seguir essa direção. A direção nossa é reta, é Jesus Cristo, nem para a direita nem para a esquerda. Vamos aprender a seguir essa direção, a direção certa, seguindo um outro caminho que é Cristo, não o caminho que ele estava seguindo. Vamos voltar para o caminho que estava seguindo, o caminho do inferno, o caminho das trevas. Arrependei-vos, que de abandonar os seus pecados, porque o reino dos céus é de justiça. Nós pertencemos ao reino dos céus, nós devemos procurar pecar menos, estabelecido por Cristo através de sua morte na cruz. Lá não entra ninguém sem a justiça de Cristo imputada nele. Ninguém entra no céu, vai morar lá no céu, se não tiver a justiça de Cristo imputada nele. Porque justiça nossa mesmo, ninguém se salva. Através de uma aceitação genuína, que aceitou o Deus de verdade. Duas seitas dentro do judaísmo que se auto-justificavam e eram entusiasmados, mais que os verdadeiros. Isso vem até hoje com esse entusiasmo, mas com o passar do tempo esse entusiasmo acaba. Como o Daniel disse ontem, né? Lembra como o Daniel disse ontem? Fala, Daniel, estou lembrando. A pessoa é emoção, não razão. Aceita na hora, na emoção. Qual é a palavra que você usou depois? Como o fogo de palha. Fogo de palha. O fogo de palha, fez bem, né? Não é como ele falou, foi aquele dia, o fogo vai queimando, afumazando. Então é isso. Então, quer dizer, muito entusiasmo. Então tem que ter aquela batida devagar, mais firme na fé. Agora, com o passar do tempo, ele vai perdendo aquele entusiasmo, vai perdendo. Se perde por velhice, bom, tem uma coisa, né? A pessoa vai ficando meio debilitada, vai ficando meio doente aparecendo, aí vai né, com o pauzinho na mão, arrancando, aí pode ser. Fora disso, perde o primeiro amor. Lá em Apocalipse 2,4 diz assim, ó, tenho porém, no capítulo 2, versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste, então falou que ele perdeu, ele deixou aquele primeiro amor. Mesma coisa, lembra como o Ofélio falava? O namorado, namora, abraçado, casa, aquele rasgar de seda, ele falava. E depois que casam, que poderiam andar abraçados, não vai para lá, vai para cá, e antes que não pode, que ela não é dele, ele não é dela, tem que andar separados, ele falava, né? Anda agarrado. E depois que tem a liberdade, o primeiro amor vai ficando, lembrei. Então, algo que andava mal naquela igreja, apesar de zelo, se irmãos a ver, apesar de tanto zelo que a gente pode ter com a igreja, com as coisas de Deus, mas pode andar mal. Primeiro nós temos que zelar pelo nosso testemunho, para a nossa vida, nós como igreja, cada um. E depois das outras coisas. Algo que andava mal, ele disse. Ele diz, deixaste o teu primeiro amor. Não perdeu o seu primeiro amor, mas sim deixou o seu primeiro amor de praticar as obras, de praticar aquilo que fazia. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, aqui em Marcos,
capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os irmãos, ide para todo mundo. Ele falou e está expandindo. O evangelho está para o mundo todo. Está para o mundo todo, pregando. O evangelho de Cristo, ele não é simplesmente para ficar uma parte do mundo, mas sim para a totalidade do mundo. Aí ele fala aqui no 16, onde muito erra isso aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse batismo que não é o da água, irmãos. Ó, quem crer, e se falar que é o da água, vamos fazer de conta que é da água. Ó. Quem crer e for batizado na água é salvo. Então quer dizer que o ladrão da cruz não era. Então. Quem crer e não for batizado não é salvo. Esse aqui é o batismo na morte de Cristo. Porque muitos creem, aí eu creio em Deus, aí eu creio em Jesus, mas não é batizado na morte de Cristo. Ele não é batizado no sangue de Cristo. Ele não é batizado no Espírito Santo. Ele só creu. Esse crê não. Ele fala, quem crer e for batizado será salvo. Batizado no sangue de Cristo. Às vezes ele é batizado nas águas, mas não foi batizado no sangue de Cristo. Não é salvo. Pode fazer parte do corpo de Cristo. Na verdade, não está fazendo parte. Pode fazer parte no livro, no rol de membro. Mas ele não é que nem Judas, contado como apóstolo. Mas ele não era. Ele pode ser contado para os homens, para a igreja, tudo bem, pensa que é. Mas Deus conhece o coração. Então, este versículo está falando do batismo na água, rio, batizado no sangue de Cristo. Crer e ter fé em Cristo. E aceitar nele o que ele fez na cruz para salvar o homem do pecado e de ir para o inferno. Ele fala, batizando-os em Cristo, Romanos 6, 3, 5, que é a mesma coisa, senhores. Lá, Romanos, lá fala o batismo não é da água, é o batismo na morte de Cristo. Mas antes de tudo isso, precisa passar pelo novo nascimento para ser batizado nas águas, no qual ele disse para Nicodemos, necessário nascer de novo. Este é o primeiro batismo do sangue de Cristo. É espiritual e não é material. Agora falando lá do batismo, Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Olha para o que ele fala. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só corpo. O corpo de Cristo ele não é dividido, é uma só igreja, um só corpo, não tem dois. Cristo é um só. Mas pode ter vários em cada local, pode ter uma cidade, corpo de Cristo. E um só Espírito, não tem dois, é o Espírito Santo. Como também vocês fostes chamados por um só Espírito. Uma só esperança, nós estamos corretos. Toda nós temos uma esperança, que a salvação é inteirinha pela graça, pela fé em Cristo, e não se perde a salvação. Da vossa vocação. Agora no 5 ele fala, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não quero lhe falar um só batismo, ele fala, vai batizar 2 vezes, vai batizar. Mas não é um só batismo, eu tive que explicar isso. Mas o batismo não é um só, vai pecar. Falaram para ela, vai pecar. Você já foi batizado. Olha aqui, um só batismo, um só Senhor. Não é 2 senhores. Um só Senhor é Deus. Jesus é Deus. Não é senhora. Não tem a senhora. Mãe de Jesus não existe. Ela foi mãe de Jesus no corpo dele. Um só Senhor. Uma só fé, não tem 2
fés. Então uma fé em Jesus, outra fé na igreja, outra uma fé nas minhas obras. Tem que também é duas fés. Uma só fé, um só batismo, o batismo da morte de Cristo, o batismo da conversão, do novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Um só Deus, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e todos vós. Olha que passagem bonita. Agora falando do batismo de conversão, Colossenses 2,12. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitaste, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Outro batismo, o primeiro batismo, isso aqui. Tem que ter esse batismo, depois de passar o batismo das águas, para fazer parte da igreja. O crente tem que saber bem essas coisas, para poder, quando os outros falarem, ele está firme, sabe, sepultado com ele no batismo. Olha que o batismo na água imita tudo isso aí, porque o batismo na água, ele é uma figura, ela é uma mostra que a pessoa, quando vai ser batizada na água, ela vai mostrar para os outros que ela já foi, sepultada. Então é por imersão, tem que enfiar tudo na água, tem que tampar, não pode ficar com nada para fora. Sepultado com ele no batismo, tem que fazer certo. O símbolo aqui não é uma figura, como a ceia também é um símbolo, um mandamento dele. Nele também ressuscitaste. Então olha aqui, ele sai da água. Então Jesus ressuscitou e ressuscitou. Ele está mostrando assim, que ele já era, mas como ele nasceu uma nova vida. Ele está mostrando o que aconteceu no passado com ele. Esse batismo da água, ele está mostrando que ele já fez isso espiritualmente, que é o mais importante, o mais válido, é o que Deus aceita. É bom os dois para poder fazer parte da igreja. E que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, poder de quem? Poder está nele. O poder não está no homem, o poder não está na igreja. A igreja é cheia de pecador. Mas Cristo, ele tem autoridade, e a igreja, ele passou a autoridade. Ele falou, ide, fazer discípulo. A autoridade é dele, o poder dele que mandou. É a mesma coisa, você trabalha numa firma, o patrão te manda você fazer. Você foi, a autoridade é ele que mandou eu fazer. Eu estou obedecendo a ordem do dono da empresa. É isso, você entender assim. Então nós estamos obedecendo a ordem de Cristo. É ele que é o dono da igreja, o dono de nós da igreja, não é o prédio. Irmão, que precisa aprender a falar, vamos fazer limpeza no templo, não é a igreja. Fazer limpeza na igreja, tem que pôr todo mundo dar banho, todo mundo então limpeza. Porque lembra para as pessoas, é claro, no templo, limpar o templo, limpar toda a vida. Então a gente vai ter que habituar a falar o templo, a casa de Deus, que é o templo. A igreja somos nós que reúne. Então o poder está nele, poder de Deus, não de homem alguns, irmãos. Não pode admirar de homem alguns. E nem a igreja também, ela tem poder. Poder somos nós, somos falhos. Ela tem autoridade de Cristo para batizar. Ou melhor dizendo, ele deu autoridade para ela batizar. Vejam só o grande amor de Deus para nós pararmos. Não é longe isso aqui. Quem sabe esse versículo decora, porque é muito citado. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que ler o 17 também, se me pergunta. Então ele apresenta aqui a classe do amor que é dele, que ele deu. Deus deu o Filho dele, o unigênito, para morrer numa cruz, para remir a humanidade. Por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o Filho, ele não veio aqui para condenar, ele veio para salvar. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha o que terá passado. Quem crê nele não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Amém? Que Deus abençoe para o povo. Já está? Vamos sair do seu pecado. E que possamos estar amanhã ou da manhã aqui, que Deus permite. Como o Daniel vai ler aqui também. Porém, amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta mensagem, este culto terminado, os juntos que cantamos. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos o perdão dos nossos pecados. Amém. Mas vamos louvar a Deus e vamos desvirar para o Daniel. 2:8:4. Vou tocar em som de acordão aqui, ó. Nunca toquei.